Aos domingos, como sempre fazemos, estamos aqui para um olhar à semana do ponto de vista de análise política. Boa noite ao Salomão, boa noite ao Fernando. Vou começar pelo Salomão. O tema da semana escolheu a Conferência de Turismo Descubra Moçambique, que decorreu então este fim de semana em Maputo. Boa noite. De facto, eu escolhi a Feira Internacional de Turismo que está a decorrer em Maputo desde a última sexta-feira, que vai terminar amanhã, segunda-feira, intitulado Descubra Moçambique. Quer dizer, é uma mostra muito vasta, é uma feira internacional, tem produtos nacionais, tem produtos internacionais, e tem presença de expositores internacionais e da região, sobretudo, e que tenta fazer uma complementaridade das potencialidades que Moçambique tem e comparando com as outras potencialidades da região e do mundo. Eu escolhi comentar isto porque penso que o turismo pode ser a nossa boia de salvação. Se nós investirmos seriamente no turismo, penso que podemos encontrar várias saídas, mesmo nos momentos críticos como estes. Continuamos a ter pessoas que visitam o nosso país, continuamos a ter pessoas que visitam as nossas praias, continuamos a ter pessoas que até querem vir deliciar da caça desportiva no nosso país. Agora, o que é necessário do nosso lado, eu acho que é aprimorarmos a nossa prestação nesta área turística, melhorarmos as infraestruturas turísticas e, ao mesmo tempo, controlarmos as outras entidades intervenientes que, eventualmente, possam estragar o turismo. Estou a falar, nomeadamente, da Polícia de Trânsito e Polícia em geral, mas, sobretudo, a Polícia de Trânsito, que continuam a ser um grande incômodo para o fluir normal do turismo neste país. E eu estou sempre na Estrada Nacional número 1, estou a ver quantas vezes os turistas estão a ser parados para lhes exigir as mesmas coisas que exigem desde Rassano Garcia até chegar a Inhambane. Quer dizer, você anda 20 km, apanha uma unidade policial, manda parar. Anda outros 20 km, apanha outra unidade policial, manda parar. Quer dizer, dentro do mesmo distrito, é capaz de apanhar 4 a 5 unidades a mandarem parar pessoas. Nem sequer se combinam, nem sequer se comunicam para saber que se uma pessoa, por exemplo, passou Marraquém a caminho de Inhambane, necessariamente vai passar por Maluana, não tem outro sítio para desviar. Necessariamente vai passar por Manhissa, necessariamente vai passar por Xai-Xai. Quer dizer, nós tínhamos que sofisticar um pouco a nossa atuação, melhorar a atuação, de modo a não incomodar as pessoas. E outra coisa que também já disse aqui uma vez, é que polícias nossos, muitos deles não falam a língua inglesa, mandam parar pessoas que falam línguas estranhas, mas mesmo assim conseguem os seus objetivos. Quer dizer, o objetivo deles é muito simples de conseguir. Quer dizer, que não é o objetivo de verificação da legalidade, é o objetivo para além da legalidade. Então, eu acho isto um pouco incômodo, não dá uma boa imagem ao nosso país. Esses turistas, quando voltam ao país deles, falam mal de nós, contam essas histórias. E os jornais locais até publicam as histórias da extorsão em Moçambique. Quer dizer, as pessoas querem vir fazer turismo, mas nós não facilitamos as pessoas a fazer turismo. Eu queria que aproveitássemos esta feira internacional, não só refletir sobre os produtos a apresentar, mas também sobre o ambiente turístico mais adequado a criar no país para que os turistas fluam naturalmente para o nosso país e também uma boa aposta no turismo doméstico, que já há muitas instâncias nacionais com capacidade para albergar moçambicanos. E aí temos que refletir sobre quanto é que custa o turismo interno dentro do país. Muito bem. O Fernando escolheu como tema da semana duas grandes vedetas internacionais, Maria Bethânia, que esteve em Maputo esta semana para um concerto memorável com dois ícones da poesia, José Eduardo Agualusa e Mia Couto, e outra figura é o Bob Dylan, pela primeira vez então na história do Nobel da Literatura, um não escritor a ter um prémio. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria assinalar este concerto incontornável da Maria Bethânia aqui em Maputo. Acho que é a primeira vez
que a Maria Bethânia vem a Moçambique e veio a Moçambique não para fazer o concerto tradicional de cantar as suas músicas, o seu longo repertório, mas para fazer, digamos, um espetáculo mais intimista, um espetáculo a três, envolvendo o escritor Mia Couto e o escritor Eduardo Agualusa de Angola. Eu acho que foi fantástico porque permitiu, nas palavras do Mia Couto, isto seria uma visitação da poesia em português, da poesia desde o Brasil até Portugal, passando por Craveirinha, Fernando Pessoa, Sofia Melo Brainer, Vinícius de Moraes. Foi, de facto, um concerto memorável, e são estes espetáculos que são importantes e que assinalam aquilo que é cultura e aquilo que são valores culturais. Eu estou de acordo que todos temos a nossa concepção do que é o número um, a nossa musa, o nosso príncipe. Mas há maneiras de descrever o príncipe e a musa ao nível da Sofia Melo Brainer ou ao nível do Zico. E eu penso que podemos fazer uma travessia algo apressada para chegarmos a outros patamares, por exemplo, ao nível da nossa música, e para os nossos músicos cantarem também os nossos poetas, nomeadamente os poetas líricos como Eduardo White, como Luís Carlos Patraquim. A outra dimensão cultural desta semana, e que é incontornável, é a atribuição do Nobel da Literatura a Bob Dylan. Bob Dylan é aquilo que se convencionou chamar um baladeiro, portanto, uma pessoa que cantava baladas, um americano que é um ícone da música dos anos 60, dos protestos dos anos 60, que passou, portanto, por toda a fase do protesto, da revolta, não só pela igualdade dos direitos cívicos nos Estados Unidos, mas também contra a guerra do Vietnã. Este é um aspecto e portanto, quer-me parecer que é um cantor transversal a várias gerações. Por outro lado, é importante também assinalar que a Academia Sueca ou Norueguesa teve a vontade de nomear não um escritor, como no passado também já nomeou dramaturgos, já nomeou inclusivamente uma jornalista para um Prémio Nobel da Literatura. Desta vez atribuiu ou decidiu atribuir à poesia de Bob Dylan um Prémio Nobel, o que é importante e que assinala e consagra esta vida excepcional que é Bob Dylan. Muito bem, vamos então para os temas que elegemos para esta semana. Esta semana tivemos o funeral de Jeremias Pondeca, que foi assassinado então na última semana, como tivemos a ocasião então de discutir durante o último programa. Esta semana houve o seu funeral, mas mais do que isso, duas notas muito relevantes, que é o pronunciamento do Presidente da República, que fez, aliás, questão de estar presente no velório de Jeremias Pondeca. Portanto, o Presidente, através do Conselho de Estado, emitiu um comunicado em que condena o ataque e, portanto, diz que condena o acto praticado e insta as autoridades competentes para esclarecer o acto com a maior celeridade possível. Na mesma semana, então, a Comissão Política do Partido Frelimo igualmente emitiu um comunicado em que ela diz que a Comissão Política, defensora do ideal da vida humana, deplora todo tipo de violência, pelo que expressa a sua condenação ao acto macabro que atentou contra a vida do membro do Conselho de Estado, Jeremias Pondeca Monguambi, e apela às autoridades competentes a procederem em conformidade para que os responsáveis por este crime hediondo sejam responsabilizados. Fim de citação. Salomão, começo por ti. Que significado é que tem estes dois posicionamentos face ao que está a suceder? Eu primeiro saudar a presença do Presidente da República no velório. Eu acho um gesto muito positivo, um gesto humanista bastante bom.
Não só o Presidente da República, como também estiveram lá outros membros do Conselho de Estado, nomeadamente o Presidente Armando Guebuza, o General Spande e outras figuras da arena política nacional, e também uma intervenção muito concreta, muito objetiva do Secretário do Conselho do Estado, o Sr. Amado Miquidade, que também depois foi acompanhar até o funeral em Xidanguel, na quinta-feira. Portanto, penso que houve um tratamento condigno da pós-morte do Pondeca, das coisas que seguiram a morte dele. Porque por alguns instantes vemos aquele país com que nós todos sonhamos e desejamos. Exato, quer do ponto de dizer, vista de inclusão, de fato. É pena que esta unidade se verifique em momentos trágicos Pois, como exato. este. Porque se nós conseguíssemos conviver ainda vivos, da maneira como convivemos no velório e no funeral do Pondeca, eu penso que estávamos a dar um grande exemplo para o mundo de que tipo de país nós queremos construir, que tipo de país é que nós precisamos e quem somos nós, qual é a nossa verdadeira identidade. O problema é que em vida não é assim que acontece. Em vida praticamos a exclusão, nos excluímos, nos colocamos epítetos negativos porque este pertence a este, pertence àquele grupo. Inclusivamente fazemos comparações bizarras de situações incomparáveis. Logo, quando o Pondeca morreu, imediatamente a União Europeia e outras entidades preocupadas com a situação emitiram comunicados de condenação. E logo obtiveram uma resposta nos habituais canais dos Facebooks, nas redes sociais, a dizer quando morreu o chefe de posto de Nhampoca, em Nhamatanda, não vimos a União Europeia condenar. Inclusivamente académicos como Elísio Macamo tomaram uma posição desse nível. Ora, em termos de vida, todos nós somos iguais e todos nós merecemos viver. Não há ninguém que merece morrer. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos cidadãos deste país, merecemos estar vivos todos. Ninguém deve matar ninguém. Ninguém deve matar nem o primeiro secretário irregular de Nhapoca, nem ninguém, nem aquelas valas comuns que temos visto. Ninguém deve matar ninguém. Nem Pondeca, nem José Manuel. Ninguém deve matar ninguém. Nós devemos estar vivos, nós merecemos estar vivos e até somos muito poucos, nós moçambicanos, para continuarmos a resolver os problemas deste país. Se ainda nos matamos, nos diminuímos com mortes prematuras e propositadas, eu penso que nós estamos a limitar as nossas chances de termos um país organizado, termos um país pluralista, termos um país desenvolvido, mas dentro de um espírito democrático de confronto salutar de ideias. Mas refere-se à comparação. Eu queria ressalvar este aspecto. Agora, quanto à investigação, no dia em que reuniu o Conselho de Ministros, na terça-feira, logo a seguir o Ministro do Interior, o Sr. Basílio Monteiro, fez uma conferência de imprensa que diz que, aliás, foi comunicado que o governo criou uma comissão intersetorial para investigar a morte de Pondeca. Se calhar intersetorial quer dizer CIS e PRM, porque não vejo outros setores a envolver-se na investigação da morte em termos policiais. Pode haver uma investigação judicial depois, em termos do Ministério Público. Mas, de toda maneira, este gesto é muito bom. Agora, uma tal comissão interministerial, em que envolve o Ministro do Interior, eu acredito que só pode ter bons resultados ao mais curto prazo possível. Porque, normalmente, todas as gangues que praticam crimes na cidade de Maputo, no país, a nossa polícia tem pista dessas pessoas. Agora, é preciso saber, deve ir buscá-las? Não sei. Como é que deve fazer? Não sei. Eu digo isso por experiência própria. Um dia, roubaram uma viatura. Fui comunicar à polícia, a polícia ligou para dois, três bandidos, perguntou, vocês não levaram uma viatura na zona tal? Aquele bandido, não, chefe, eu já não opero nessa zona há muito tempo. Esse deve ser aqueles miúdos ali no Alto Maé. E fomos procurar a viatura junto desses miúdos e conseguimos localizar. Então, aqui, quando a polícia quer trabalhar, consegue apanhar as pessoas em pouco tempo, até já está a demorar, está a passar quase uma semana. A nossa polícia, quando é do interesse imperativo, como por exemplo, o ministro ordena e está em cima das investigações, o Presidente da República está preocupado, que é comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, se a nossa polícia tiver essa orientação,
para ir buscar os autores, pelo menos materiais, para depois confessar quem são os autores morais. E eu acho que a nossa polícia, num espaço muito curto, resolve esse tipo de problema. Portanto, a nossa polícia não é de todo incapaz de esclarecer crimes. Agora, é preciso saber se tem luz verde total para esclarecer o crime ou não. Esse é que é o maior problema. E luz verde total não é luz verde do chefe do Estado. É que aqui no meio há muitos interesses que se entrelaçam e muitas vezes esses interesses dificultam a investigação. Muito bem. Fernando, eu queria ouvir a tua opinião relativamente a isto. Houve comunicados? Eu acho que houve, para já, boas respostas políticas a um assassinato que tudo indica que também foi político. Ou seja, estava-se perante um cruzamento, um cocktail perigoso de acontecimentos, nomeadamente 2 reuniões do Partido Frelimo, o início das conversações na Comissão Mista na segunda-feira e o facto de Jeremias Pondeca ser exatamente a pessoa que tinha o dossiê da descentralização da parte da Renamo. Logo, um tiro no Pondeca, de algum modo, é um tiro contra a descentralização. Pode ter esta interpretação. E, ao contrário daquilo que aconteceu no passado, nomeadamente com a morte de um conselheiro da Comissão de Defesa e Segurança, desta vez houve uma resposta adequada das instituições de Estado, nomeadamente do Conselho de Estado, do partido no poder. E isso é muito importante. Mas o chefe de Estado fez imediatamente o Ministro do Interior dar a cara em relação a este crime e o Ministro do Interior, e esta é uma pequena subtileza, inclusivamente teve que se distanciar, a uma pergunta dos jornalistas, teve que se distanciar dos esquadrões da morte, dizendo que os esquadrões da morte, se existem, serão também combatidos e rechaçados. Estas são as palavras do Ministro do Interior. Portanto, eu acho que é importante. Por outro lado, isto mandou também uma mensagem muito clara para a Renamo, ou seja, se houvesse uma grande indiferença, se houvesse os habituais spin doctors a fazer as interpretações do costume que tentaram fazer sem sucesso, isto poderia radicalizar o discurso por parte da Renamo. Ora, estas iniciativas por parte da Frelimo e do Governo tiveram também uma boa resposta do lado da Renamo, nomeadamente do presidente da Renamo, e isto é muito importante. Significa que, ao nível do diálogo, não há, digamos que houve uma semana de interregno, mas a própria morte e aquilo que se seguiu... Não houve uma perturbação desta morte? Não, eu penso que não. E a própria morte de Pondeca pode ser uma pressão sobre o próprio diálogo para que se encontrem soluções em relação aos assuntos que estão em cima da mesa. Muito bem, vamos avançar para o segundo tema. Precisamente estamos a falar do diálogo político, já estou aqui, Fernando tocava neste assunto. O que é certo é que o diálogo político não tem estado a trazer os resultados que todos esperavam, mediadores internacionais, pesos pesados. Parece que estamos a querer editar aquela série de diálogo da João Quixissano. Esteve nas 110, 112 ondas, se não estou em erro. Aqui já estamos bem acima das Jeremias, não é a primeira vez que o Jeremias lança aqui o seu ceticismo em relação ao diálogo. Eu tenho outra opinião. Eu acho que os mediadores têm andado muito bem ao porem os vários temas em cima da mesa e ao obrigarem as partes a pronunciarem-se e a trabalharem sobre os vários temas. Isto significa que, de um modo geral, quase todas as questões foram tratadas, à exceção do cessar-fogo, que eu entendo também que será, em última análise, a última questão, embora eu acho que há uma diferença entre trégua e cessar-fogo, e era importante, de facto, que houvesse uma trégua enquanto
decorrem estas negociações. De qualquer forma, tem que haver, sim, mais vontade das partes em se avançar. Não estamos muito longe dos acordos, mas há aqui contingências que todas as partes têm que dar o seu braço a torcer. E nós vimos aquilo que aconteceu em relação ao ponto 1, deu-se aquele avanço, depois houve um notório recuo por parte do Governo em relação à questão da descentralização e à questão dos governadores. De qualquer forma, e a pressão da União Europeia vem no momento certo e atua na direção correta, é preciso, de facto, avançar-se mais, senão estamos aqui a eternizar um diálogo e depois começam, de facto, a surgir as comparações entre o Joaquim Chissano e o Hotel Avenida, que é onde decorrem as atuais conversações da Comissão Mista. Eu estava a colocar isto porque se é certo que é bom ser otimista, os resultados não têm sido muito encorajadores. Aliás, os mediadores voltaram agora a pedir mais uma trégua, uma pausa no processo, tentando os mediadores evitar, pelo que se percebe, um desgaste à mesa, que é um pouco o que aconteceu no Joaquim Chissano. Às vezes batemos tanto na parede que há um momento temos de fazer uma pausa, temos de fazer consultas. Tudo bem, Jeremias, mas há trabalho feito. E há muito trabalho feito, nomeadamente em relação à legislação sobre a descentralização, em relação à integração das forças da RENAMO nas forças de defesa e segurança do país. Falta aquele clique que faz, em última análise, acontecer politicamente as questões, nomeadamente descentralização e integração. Salmão, não sei se também qual é o teu estado de espírito. Está otimista? Não. Bom, eu estou otimista, mas queria dizer aos políticos que têm estado a apelar ao povo para aumentar a produção e a produtividade. Pois. Queria pedir a eles também para aumentar a produção e a produtividade na mesa do diálogo. Então, como é que nós vamos aumentar a produção se vocês não produzem também? Então, que produzam, que aumentem a produção e a produtividade, que significa produzir muito em pouco tempo. Então, esta mensagem é dirigida especialmente para o Sr. Presidente da República, que tem uma delegação lá, e para o Presidente da RENAMO, que também tem uma delegação. E há pouco tempo o Presidente da RENAMO disse que, bom, esta coisa de encontro com o URSS pode acontecer, mas não é urgente. O mais importante é que a delegação do Presidente da República, que está lá, tem a incumbência dele para resolver as questões. A minha delegação que está lá tem a minha incumbência para resolver os problemas. Portanto, tem mandato pleno para chegar às conclusões que forem necessárias. Então, havendo esta coisa, este entendimento de que essas duas delegações representam e depois constantemente consultam, porque, afinal de contas, aquela não é delegação do governo, é delegação do Presidente da República. E esta não é delegação da RENAMO, é delegação do Presidente da RENAMO. Então, essas delegações, todos os dias, estão em contato com os seus mandantes. Mandantes no sentido positivo, não é mandante na terminologia criminal. Então, os seus comitentes, se quisermos melhorar a coisa. Então, essas pessoas, essas delegações, respondem, têm plenos poderes para avançar. Agora, se não avançam, quer dizer que há hesitação não das duas delegações, mas dos dois comitentes, do Presidente da República e do Presidente da RENAMO. Então, eu queria apelar a estas duas grandes figuras, de quem depende a paz e a guerra em Moçambique, para os dois porem a mão na consciência, olharem para a necessidade e o sofrimento do povo moçambicano e tentar mandar aumentar a produção e a produtividade na mesa do diálogo. Porque da maneira como estamos, daqui a pouco os mediadores vão de férias, vão sair daqui para eles passar férias nas terras deles, porque o ano está a acabar. Então, isto depois vai passar para janeiro, vai passar para onde? Há duas intervenções que eu retive ao longo desta semana. Uma é do constitucionalista português Vital Moreira, que diz que a Constituição é feita para resolver problemas. Agora, se nós pensamos que a Constituição é que é o maior problema, então rasguemos a Constituição para escrever uma Constituição adequada à solução dos nossos problemas. Na mesma linha entra o Severino Nguyen,
o acadêmico Severino Guenha, uma pessoa de muito peso e muito respeito, que diz que a Constituição não é Bíblia, não foi escrita por Deus. A Constituição foi escrita para resolver o problema das pessoas. E se a Constituição é o motivo da guerra, então deixemos tudo, ataquemos a Constituição para conseguirmos resolver os problemas. E ele já até deu exemplos que a França está na Quinta República por ser a Quinta Constituição e que os Estados Unidos já fizeram várias emendas da sua Constituição. Então, por que isto? É porque nós não podemos continuarmos a matar uns aos outros por causa da Constituição. E se a Constituição cria condições para haver pessoas que se revoltam contra as outras, então essa Constituição não serve. Está, portanto, a pegar, então, é uma Constituição ultrapassada. Para bater um pouco aquela ideia que até saiu deste Comitê Central, que tem vindo a ser defendida pela Frelimo, pelo seu presidente, de que paz sim, mas de dentro, não sei de quando, da Constituição. Mas estão a esquecer uma coisa muito simples. Nós, quando tivemos a última guerra, dos 16 anos, tínhamos a Constituição da República. Mas algumas pessoas não se identificavam com aquela Constituição. Por isso fizeram guerra. E quando é que terminou a guerra? Quando em 1990 mudamos a Constituição. E, aparentemente, aquela Constituição acolhia os interesses diferenciados de vários grupos. 20 e tal anos depois, viu-se que não acolhe. Quer dizer, continua a excluir pessoas, ou pessoas a coberto da Constituição, exclui os outros moçambicanos. Então, quer dizer que esta Constituição, alguém que está a fazer guerra ou que está contra esta Constituição, não vai aceitar submeter a ela nos termos em que ela está. Portanto, estamos a perder muito tempo quando apelamos a alguém que está com a arma na mão, porque não se sente representado pela Constituição, e dizer que não, venha dialogar à luz desta Constituição. Então, nós estamos aqui a fazer um compasso de espera. Não sei à espera de quê? Porque a vida dos moçambicanos está a deteriorar cada dia que passa. Então, eu penso que é chegado o momento de se tomar decisões politicamente adultas ou politicamente maduras, no sentido de ultrapassar impasses que não são impasses. Ou pelo menos agora, decisões consentâneas com os discursos que temos estado a ouvir de ambas as partes. O problema dos discursos é que esses nossos discursos são sazonais. Há um momento que você ouve um discurso que dá a entender que estamos quase a atingir a paz. Depois, se calhar a partir de uma reunião ou na preparação de uma reunião, os discursos já ficam endurecidos. Já estamos a ouvir outras coisas. Quer dizer, parece que já não é aquilo que estava-se a dizer no comício anterior, já é outro assunto a seguir. E eu penso que temos que melhorar a coerência dos nossos discursos políticos. E essa coerência deve partir, em primeiro lugar, do Presidente da República, que tem sido a pessoa que fala mais vezes. Já falou, estava numa ocasião, disse que eu estou pronto até ajoelhar-me para conseguir a paz. No outro discurso diz que não é para eu me ajoelhar para conseguir a paz. E depois, estamos prontos a fazer tudo para conseguir a paz. Entretanto, não vamos conseguir paz a qualquer preço. Quer dizer, esse tipo de discurso complica a situação. Então, eu penso que é preciso nós sermos muito coerentes com aquilo que dizemos e sermos muito objetivos. Se queremos paz, vamos lá ver o que é que perdemos com algumas cedências para resolver o problema da paz. Voltando ao ponto que eu colocava aqui, Fernando, aquele aparente entendimento daquela célebre semana em que se fez as conferências de imprensa da Comissão Mista pelo Manteigas primeiro, Manteiga, e depois pelo general Jacinto Veloso. Portanto, transmitia um otimismo de que, pronto, havia ali uns guidelines, diria assim, relativamente à questão da descentralização, e houve aquelas reações todas. Havia prazos que tinham sido estabelecidos, que, inclusivamente, com esta sessão da Assembleia da República que vai começar agora, já se contava-se que se tivesse dado entrada a alguns documentos de referência para serem discutidos. O que é certo é que a Assembleia da República vai começar agora a sua segunda sessão ordinária, portanto, do ano, e até agora não existe nenhuma proposta em cima da mesa. Bem, eu penso que o principal problema aí foi um cavar de um fosso, ou abrir, ou alargar de um fosso ainda maior em relação à questão da confiança, porque a RENAM sempre teve dúvidas sobre a boa vontade do Governo em avançar nesses mesmos temas. Com aquele episódio, isto lançou mais dúvidas, quebrou
alguma confiança, algum capital de confiança que se tinha ganho, lançou também muitas dúvidas em muitos mediadores de peso que acompanham estas negociações, porque nós, se vemos o Mário Raffaelli a dar todas as semanas a cara em relação à mediação, não podemos esquecer que há outros mediadores de peso, ou seja, que emprestam o seu peso nesta mediação e que ficaram profundamente decepcionados com este episódio do dito pelo não dito mais. E desde aquela altura a Renamo definitivamente agarrou a iniciativa do processo, tem estado na liderança deste processo e tem levado, de algum modo, o governo a reboque ou um governo que chega à mesa das conversações e diz que não tem posições, que não preparou, que não tem documento. Ora, isso é muito mau e isso não é um bom presságio. Portanto, trabalha-se, mas o governo tem claramente que melhorar o seu performance e também melhorar a sua imagem e não pode estar completamente confiante na sua comunicação social que lhe é fiel, nos fazedores de imagem que dão os retoques à comunicação governamental, porque são pontos cruciais que o governo está a perder. Mas a questão de fundo, Jeremias, é de facto a cúpula política da Frelimo ainda tem dúvidas sobre os passos a dar em frente, e não só em relação à paz, também em relação aos dossiês económicos, e é isso que nós temos assistido. O que eu levantava, esta comissão política transmitiu todo aquele otimismo que deixou um país, enfim, a exultar todo ele, com prazos de que até dezembro já teríamos as propostas submetidas e não aconteceu nada. Para todos os efeitos, olhamos para a comissão mista na sua globalidade. Não sei se a responsabilidade até será mais do governo, não tenho razões para dizer que é do governo. Eu olho para toda uma comissão mista que não está a produzir, de facto, resultados, pelo menos consonantes com a expectativa que havia. Se fizéssemos uma metáfora aqui do futebol, era... Nós estávamos a jogar com os nossos nacionais aqui, fomos buscar os galácticos, digamos, passo o termo, os nossos mediadores, estávamos à espera de que houvesse resultados extraordinários relativamente àqueles iniciais que estávamos a ter com os nossos mediadores nacionais. O que é certo é que, com melhores palavras mais bonitas, mas o resultado é mais do mesmo. Não, eu não estou de acordo. Tem-se avançado. Há trabalho produzido. Mesmo o trabalho, por exemplo, do Bernard Weimer, não é de um outsider. Ele não é um outsider portanto, no trabalho da Comissão Mista. Ele não pertence à Comissão Mista, não pertence a nenhum dos lados. Mas o trabalho que ele está a fazer, de algum modo, destina-se a complementarizar o trabalho que é feito ao nível da Comissão, o trabalho que está a ser feito ao nível daquela Comissão mandatada pelo Presidente da República, que também tem produzido o seu trabalho. Portanto, dizer que não estamos a ver resultados é um pouco redutor, Jeremias. Eu tinha muita expectativa. Sim, eu também. E eu acho o seguinte, se há trabalho, pelo menos não é visível. Então, nós gostaríamos de ver um trabalho que termine com bons resultados. Os resultados são muito urgentes neste processo. Quer dizer, não é um trabalho acadêmico de fazer uma pesquisa e tal. Para depois, vamos discutir na próxima conferência para ver se os resultados são consistentes. Isto é uma coisa que eu sinto o seguinte. Temos mediadores internacionais, temos uma série de pessoas envolvidas, mas nós sabemos claramente o que é que nós queremos e o que é que outro lado quer também. Ou o que não queremos. Sim, e sabemos como se pode fazer isto em tempo relativamente curto. Mas, lá está,
existirá vontade política de isto avançar. Eu não acredito que o Dr. Oscar Monteiro, se for solicitado a apresentar uma proposta de uma descentralização, em 7 dias não possa apresentar. Quer dizer, o conhecimento que ele tem, aliás, é uma comissão o fundador da da administração da qual pública, ele faz parte. é verdade. Então, eu deve estar a fazer. Eu acredito que ele tenha fazer. isso tudo já feito no computador. Agora, a quem entregar, como entregar, aprova ou não aprova. Então, para mim o problema, o senhor Alfredo Gamito, o senhor Aguiar Mazula, que está naquele grupo, são pessoas extremamente abalizadas na matéria e são capazes de resolver o problema em pouco tempo. Agora, por que não resolvem quando estão lá? Se calhar não lhes deixam resolver. Então, é a única conclusão que eu posso chegar. Por que não apresentam publicamente a proposta? É porque a proposta não é para eles apresentarem publicamente. É para entregar a quem pediu. Para esse que pediu, saber como encaminhar. Então, são pessoas de muito alto valor técnico profissional, conhecedores profundos da matéria e que poderiam facilmente apresentar 1, 2, 3 cenários. Dizer, existe esse cenário e discutir com o Renamo. Aliás, o MASC, juntamente com várias organizações, apresentou uma proposta pública, colocada nos jornais e tudo, com vários modelos ali de descentralização. Eram 4 modelos que não estou em Moçambique não está a faltar conhecimento para se avançar. O que em Moçambique está a faltar é vontade política de se avançar em qual dos caminhos. Portanto, há trabalho feito, mas é preciso pôr umas assinaturas em relação ao trabalho feito. Agora, nós aqui, até os mediadores vieram porque nós somos assim, não é? Não eram necessários. Os mediadores vieram porque nós nos suspeitamos mutuamente, nos baleamos mutuamente. Quer dizer, e as pessoas, se não está aqui um estrangeiro, senão isto vai se transformar em massacre. Então, eu penso que nós temos que ultrapassar isso. Isto é aquilo, mais ou menos, que a Graça Machel esteve a lamentar no outro tempo. Mas, olha, nós estamos a conversar sobre a paz desde 1984. Começamos a conversar com o regime do apartheid, assinamos o acordo de Comate, em março de 1984. Assinamos não sei quando. Mas por que ainda persiste o bichinho da guerra? É porque há algumas coisas profundas que nós estamos a mexer, estamos a passar tecnicamente por cima delas. Há alguns assuntos aqui relativos à nossa reconciliação e as nossas leis estarem consentâneas com uma participação política que não permita uma pessoa que se engaja politicamente fazer tanto trabalho e depois sair de mãos a abanar, sair como um indivíduo que não é nada. Então, esses acadêmicos, esse senhor que eu mencionei, são pessoas que eu respeito bastante, e são professores com nível, são pessoas com bastante nível, e as pessoas da Renamo também respeitam essas pessoas. Eu converso com muita gente da Renamo que respeita essas pessoas. Até o presidente da Renamo respeita essas pessoas. Agora, onde é que está o problema? O problema está na conjugação de duas vontades. Vontade do presidente da Renamo com a vontade do presidente da República. Dizer, olá, meu irmão, vamos lá avançar neste caminho. E avança-se. Agora, eles não se comunicam, tem um problema de comunicação entre eles. Não sei porquê. Muito bem, vamos avançar. Vamos tentar ver se encontramos respostas para essas muitas perguntas. Avançamos para o terceiro ponto. Esta semana voltaram a surgir notícias, como sempre, de agências internacionais, Bloomberg, citado depois pelos jornais portugueses, em que o vice-presidente do VTB, que é o banco russo, que é o segundo maior banco russo, que esteve no cerne das nossas dívidas ocultas, veio então numa entrevista dizer que fomos enganados pelo governo, fomos os credores, entenda-se, fomos enganados pelos governos, que os contratos assinados previam então que o governo devia informar o FMI e o Banco Mundial sobre estas dívidas. Aliás, o jornal, na verdade, publicou também nos últimos dias alguns extratos dos contratos. Havia cláusulas claramente que diziam isso, que havia a obrigação do governo de informar o FMI e o Banco Mundial. Mas mais do que isso, o vice-presidente do VTB diz que tem dúvidas se Moçambique vai conseguir cumprir com a prestação que deve fazê-la de 38 milhões de dólares em janeiro, portanto, na sequência da reestruturação da dívida da Ematum. Como se sabe, o Estado assumiu uma parte significativa desta dívida, tem 38 milhões de dólares a pagar em janeiro, estamos agora meados de outubro, e portanto fica esta incerteza.
Na mesma semana, a consultora Exotic Partners, que é a maior analista de empresas de mercados emergentes, veio dizer então que aconselhar os credores a desfazerem-se dos títulos de crédito, títulos de dívida que tem de Moçambique. Fernando, vamos ao partir. O que é que isto quer dizer? Toda esta avalanche de informações que vai... Bem, isto quer dizer que Moçambique continua sob pressão. O facto de não haver acordo sobre a auditoria internacional independente implica também que todo o lobby que tem todos os pontos de interrogação em relação a Moçambique continua muito ativo. E há agências que a sua principal função é, de facto, gerir expectativas. E se não há avanços, de facto, os cenários para Moçambique não são cenários positivos. Bem, em relação aos 38 milhões, talvez tenha que bater à porta do vice-ministro do Comércio, o Dr. Rajendra de Sousa, que diz que esse não é um grande problema. Eu acho que é um grande problema, mas ele acha que não é grande problema porque está aí o gajo a bater à porta e com meia dúzia de milhões de trilhões de pés de gás, ele resolve esses problemas. A outra questão é, e numa nota mais séria, o VTB, tal como o Credit Suisse, não estão a contar a história toda, porque há, de algum modo, uma investigação que está a decorrer em relação aos dois bancos que concederam estas dívidas em relação a Moçambique, nomeadamente se todos os procedimentos habituais foram seguidos, se as comissões que foram dadas em relação a estes negócios são as comissões habituais e se não foram as comissões habituais, que comissões ou que critérios foram seguidos para determinadas comissões, mais sobre a questão das garantias, nomeadamente como é que o VTB aparece no cenário moçambicano. O VTB, de algum modo, e não é o cenário total, chegou aqui pela mão de Angola. O VTB já tinha dado um crédito de 3 bilhões de dólares para o aparato de defesa e segurança angolano e chega aqui exatamente pela mão dos angolanos, dizendo este banco faz poucas perguntas, não exige muitas questões, portanto, é mais simpático trabalhar-se com o VTB do que trabalhar-se com o Credit Suisse. Então, agora o VTB vem dizer que foi enganado pelo governo moçambicano, mas eles vieram, inclusivamente, afirmar que até determinados montantes de crédito, as garantias eram meio diluídas e não era preciso, bastava a tal cartinha do Ministro das Finanças para que o dinheiro ficasse a fluir. Claro que o cenário não decorreu da maneira como os dois bancos pretendiam e, portanto, quer o Credit Suisse, que já também deu a entender que houve erros na forma como os documentos foram assinados, quer agora o VTB vem dizer que foram enganados pelo governo. Afinal, quem enganou quem? E porquê que havia todos estes milhões à disposição de Moçambique? Exatamente porque o gás estava ali ao virar da esquina. Por todos os efeitos, estes títulos de dívida pública foram negociados a 6,3%. Depois, com a negociação que aconteceu foi este ano, passaram... Nós estamos nos 10,5%. Depois, de acordo com o Bloomberg, portanto, 10,5% com a contrapartida de alargar o prazo... Para 2023. 2023, portanto, recebem taxas de juros muito altas, mas num prazo mais dilatado. Recebem o bolo todo. Depois, portanto, os juros mais o capital. No final, todo ele numa única prestação em 2023. Pois, vamos ver o que é que acontece até lá. Mas a Bloomberg apresenta outro dado, que estes títulos estavam a ser transacionados a 15% nos últimos 7 dias nos mercados internacionais, o que daí este conselho desta consultora que eu mencionei aqui, Exotic Partners,
que aconselhava então os investidores a desfazerem-se imediatamente destes títulos. Isto mostra o deteriorar, na verdade, da situação da economia, de acordo com esta consultora. A situação de Moçambique é de uma enorme incerteza e, por isso, aconselho a todos aqueles que têm tido dívida pública, na primeira oportunidade, a desfazerem-se deles. O que é que isto indicia? Isso indicia que nós estamos ainda a ir para o fundo do poço, não é? Já estamos quase no fundo e nós, infelizmente, conforme temos dito sempre, ainda não despertamos o suficiente. Isto quer dizer que Moçambique não tem credibilidade internacional em termos de finanças, quer dizer, ninguém mais vai emprestar dinheiro a Moçambique enquanto esta situação continuar esta. Quanto maior o risco, maior é o custo de dinheiro para nós. Exatamente, para nós. E depois, o próprio VTB já manifesta dúvidas se no dia 18 de janeiro Moçambique vai conseguir entregar 38 milhões de dólares. E eu também já tenho dúvidas, porque a própria empresa que devia produzir os 38 milhões de dólares está ali. Não consegue sequer pagar salários. Lama, aqui no Porto de Maputo. Não consegue sequer pagar salários. Nem consegue pagar salários de 30 trabalhadores só, que deve ser uma ninharia em relação aos números de que estamos aqui a falar. Portanto, eu penso que devia-se tomar alguma medida. Do ponto de vista da nossa credibilidade, quando tu vais pedir dinheiro emprestado, depois entras em dificuldades, vais renegociar novos prazos. Sim. Se voltas a falhar... Então, não és credível. Pois, agora, o que afeta grandemente a credibilidade. Mas oportunidades não nos faltam de darmos a volta à esquina, não é? Uma das oportunidades é este pré-acordo de auditoria internacional. Mas agora, o que está a acontecer é que já passou um mês desde que o Presidente da República se entendeu com o FMI em Washington para produzir termos de referência e chegar a um acordo para a auditoria arrancar o mais rapidamente possível. Já passou um mês, não há notícia de que os termos de referência tenham sido finalizados. Então, o que quer dizer o quê? Quer dizer que, mais uma vez, aceitamos uma coisa em Washington, chegamos no calor do Índico, encontramos outra temperatura, não muito favorável a isso. Logo, os termos de referência já estão a demorar. Uma coisa que pode ser feita em uma semana, aliás, o FMI, quando vem cá, já traz uma cópia de termos de referência, um draft, para nós corrigirmos aquilo que for necessário e discutirmos com ele a implementação urgente disso. Agora, nós não estamos a avançar também aí. Quer dizer, um acordo, depois não cumprimos, as pessoas acham que nós não somos sérios, porque aceitamos coisas e depois não fazemos. Então, eu penso que nós temos uma oportunidade, até de sermos até perdoados mais uma vez pelo VTB. Se nós conseguirmos já mostrar que noutras áreas estamos a andar, só não estamos a conseguir juntar esses 38 milhões agora, mas estamos a dar bons passos. Veja lá que a auditoria já arrancou, veja lá que isto não está a andar, veja lá que já temos paz. Quer dizer, se nós conseguirmos uma série de assuntos colaterais, acabamos ganhando a solidariedade até dos nossos credores. Eles próprios até podem nos sugerir novas formas de como amortizamos isso. Mas é preciso nós sermos sérios em várias coisas. Mostrar a eles que nós podemos não conseguir juntar 38 milhões, porque não temos isto, não temos aquilo, estamos com muitas dificuldades em várias áreas, os doadores não meteram dinheiro deles, a economia está a desacelerar, mas temos capacidade de fazer as coisas andar noutros termos. Então, se nós nem isso fazemos, continuamos a marcar passo, e aceitamos coisas, depois não fazemos, aceitamos outras, estamos à espera de quê? Nós próprios. Muito bem. Matum, que estamos a dizer que não vamos vender os barcos porque é uma empresa que tem muito potencial. Está a fazer o quê desde que foi constituído? Falando, olhando, estamos já nos últimos 3 meses do ano, os meses de maior consumo, onde potencialmente a inflação dispara. Os dados dos últimos dias, que não são dados ainda oficiais, apontavam que a inflação teria chegado a 25%, sensivelmente. Um pouco abaixo. Um pouco abaixo, pelo menos, mas já na casa dos 20. Entre os 22 e os 23. Já na casa dos 20. Estamos ainda em outubro. Tendencialmente, o Governo, quando chega a esta fase, num cenário normal da economia,
a tendência de emitir títulos de dívida pública, através das obrigações, através da bolsa. Para financiar a tesouraria, uma vez que é o período de maior consumo, normalmente este. E num cenário em que há 500 milhões a menos dos doadores que não entraram, e num cenário de aperto fiscal como o que estamos a viver, e em que tradicionalmente o governo paga 13º salário, estamos a assistir a várias instituições, através de pequenos comunicados, vão circulando nas redes sociais, mostrando claramente que se está a viver um aperto. Há dias via um WhatsApp de um comunicado do hospital, penso que é provincial, o Hospital Distrital de Nacala, se não estou a erro, em que pedia apoio porque os doentes não têm comida, não têm combustível para os transferir para o Hospital Provincial de Nampula. Portanto, e vamos ouvindo esta guerra que ouvimos esta semana no Conselho Municipal da Beira, entre o Executivo e a Frelimo. É um sintoma onde não há pão todo gelado e ninguém tem razão. Portanto, aquilo que nunca era notícia nos outros dias, porque as receitas da taxa de lixo não chegaram, hoje em dia tornou-se de facto uma enorme quesilha política. Que cenário é que nós prevemos para... Bem, o cenário, tal como as pessoas que têm estudado com detalhe os números sobre a economia e os números sobre o orçamento, só pode cada vez complicar-se mais. E agora há uma nova equação a ter em conta. Há um novo governador do Banco de Moçambique e o governador, apesar de não ser o ministro das Finanças, pode emitir pareceres vinculativos, nomeadamente em relação a matérias muito importantes, por exemplo, na emissão de obrigações de tesouro e, portanto, pode limitar essa liquidez do governo. Aliás, espero bem que limita essa obrigação, porque exatamente foi uma das coisas contraproducentes que aconteceram ao longo deste ano, que se apertou dramaticamente o cinto em relação ao tecido empresarial, mas deixou-se o governo continuar a gastar. Portanto, a liquidez, a tal de liquidez que existe no mercado é introduzida exatamente pelo consumo do governo, embora haja limitações. O 13º, não obstante estar legislado, é bem possível que, por medidas de contingência financeira, seja cortado. E isto depois tem também os seus reflexos políticos. É uma medida impopular, claramente. Se os funcionários públicos, que são tradicionalmente o coro político com o partido no poder, começam a ficar cada vez mais descontentes, isto também traz problemas políticos a uma das bases de apoio para a Frelimo. Mas, e como disse já aqui o Salomão, é preciso dar os sinais na direção correta. Ora, se nós continuamos a ter dúvidas se vamos fazer auditoria ou não vamos fazer auditoria, se fumamos o cachimbo da paz com os doadores e com o FMI ou não fumamos, aí é que de facto não estamos a avançar, porque também não é o petróleo, ou seja, o gás e o carvão não estão dissociados destas questões. Por exemplo, o petróleo está a subir e calcula-se que se o petróleo subir até aos $56 e estabilizar nos $56 e tiver tendência a subir acima dos $56, isto é um sinal positivo sobre os preços do gás. Mas é preciso que isto aconteça e é preciso também que as empresas que estão sentadas em cima do petróleo vão à frente
com os seus projetos. E isto não está necessariamente nas mãos do governo de Moçambique. Portanto, não podemos estar sempre a confiar no ovo da galinha e, sobretudo, na galinha que não é nossa, a galinha que é do vizinho. E, às vezes, é este o problema que nós temos. Ramon, o que é que prevê, do ponto de vista do custo de vida que está a subir a cada dia? Eu prevejo dificuldades maiores. Eu circulo pelos mercados, estava mesmo ontem a ouvir pessoas a lamentar-se gravemente. Aliás, a televisão passou aqui um debate sobre o custo de vida em que as senhoras do Mercado Central, as moscas, não tem ninguém a circular, não tinha ninguém a passar. E as senhoras a dizer como é que está a situação. E as gasolineiras também já não estão a vender muito combustível. É normal você chegar numa bomba grande que tinha muitas faixas, muitas filas, encontrar aqueles refletores de impedimento para dizer que não é preciso ir daqui, vai dali. Isto é, fecham algumas secções, porque não há combustível a vender. Aliás, há combustível a vender, mas não há cliente a comprar. Então, em vez de ter 10 bombeiros de serviço, é melhor ter 3, pôr os outros em casa a descansar. Então, o trabalho que era feito por 10 pessoas, agora é feito por 3, 4 pessoas numa bomba de combustível. Isto por quê? Porque já não estão a vender o combustível que vendiam antes. As quantidades que vendiam baixaram drasticamente porque o cidadão consumidor não tem dinheiro para comprar. Os mercados estão às moscas porque o cidadão consumidor não tem capacidade para comprar. E os preços disparam e vão continuar a subir. Como é que o governo... O Lima está a falar da tendência de subir do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Quando o preço do barril sobe no mercado internacional, os exploradores do gás em Moçambique ficam felizes, que também o preço do gás vai subir. Mas o governo de Moçambique é importador de petróleo, então vai importar o petróleo mais caro. E o petróleo mais caro significa que vai ter que aumentar o preço do combustível em Moçambique. E já aumentou, e os chapeiros já começaram a fazer alguns tumultos. E se subir mais uma vez... E há murmúrios dos chapéus pelo país inteiro. Exatamente. Quer dizer, então, nós vamos chegar a uma situação que já era previsível, de que vamos chegar a uma situação que o governo não terá capacidade para apagar os vários fogos que está deliberadamente ou inconscientemente a criar. Então, vamos ter... Não sei se vamos ter polícia suficiente para andar atrás dos chapeiros todos que estão a fazer greve. Os transportes interprovinciais também não estão felizes. Quer dizer, nós aqui a única saída é começarmos a acordar e fazermos algumas coisas espetaculares. Quer dizer, um governo tem que ter momentos de muita seriedade, muita calma, muita ponderação. Mas tem que ter algumas medidas, aquilo que em inglês chama-se quick wins, em que você dá um soco, logo sai um resultado. Então, o governo tem que ter um pacote de quick wins para mostrar que o governo não está parado. É que se o governo continuar a apostar em medidas de médio e longo prazo, a situação é tão rápida, é tão veloz, que vai sufocar essas medidas de médio e longo prazo. Então, temos que apostar em medidas de curto prazo. O que é que próxima semana o governo pode fazer de espetacular? Que reanime os consumidores, reanime o povo moçambicano, reanime os empresários, reanime toda a gente. Todo empresário com quem a gente fala está a lamentar-se. Eu ainda não apanhei, desde que começou este ano, o empresário entusiasta, feliz, a dizer que o negócio está a andar. Todos estão a dizer que estão a fechar as portas. Já não é a clássica frase de que é na crise que existem as oportunidades, a pronunciar, ouvimos falar. Sim, essa clássica diz que é preciso transformar a crise em oportunidade. Ninguém está a transformar a crise em oportunidade, porque para transformar a crise em oportunidade não depende só da sua criatividade. Você pode ser muito criativo, mas quando quer comprar uma coisa, o preço não é aquele que combinou ontem. Você é um construtor, ganhou uma obra, fixou o preço, entanto, porque o saco de cimento estava a 300. Depois, quando vai assinar o contrato, quer comprar o mesmo saco, já está a 450. Como é que você faz o trabalho? Onde é que está a criatividade? Quer dizer, há uma série de fatores que não dependem do próprio empresário, depende da conjuntura. Então, o que o governo nos ajuda a controlar a conjuntura, para os empresários conseguirem libertar a sua criatividade e trabalhar. Muito bem, vamos terminar por aqui, na esperança de que essas soluções estejam já a caminho. O que eu sei é que o governo esteve, aproveitando então a reunião do Comitê Central, reuniu o Conselho de Ministros com os governadores provinciais, todos eles, e ainda várias personalidades de várias áreas, que o tema central era a discussão de como materializar então este discurso de aumentar a produção e a produtividade.
Oxalá que então dessas reuniões tenham saído ideias importantes para dinamizar a economia, reanimar a economia, na verdade esta é a palavra certa, reanimar a economia numa altura destes países da travessa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, uma boa semana de trabalho a todos, boa noite, até lá.